deste verão. Espadas vão brandir, escudos vão despedaçar, e um grito ecoará por toda a terra. Excuse me, princess! Este é o Papo de Milk Bar número 26. Listen! Alô, Lactolatras, diretamente de Clocktown Oriental, nesta mesa de boteco. Eu sou Emanuel Souza, o Chapo, e em um universo paralelo são os Hylians que espalham boatos sobre uma série do Peter Pan no Shakaflix. Olá pessoal, aqui é o Samir Fraia, o Cultueiro, e a lenda deste reino passará de geração por geração. Trovadores cantarão sobre ela, pessoas farão quadrinhos e filmes serão rodados, apenas pelos fãs. Fala aí galera, aqui é o Felipe Ferraz e eu quero mesmo ver uma adaptação dos jogos de CDI feita pelo Uibou. Aí sim. Hoje a gente vai além do mundo de jogos para falar de Zelda em outras mídias, animações, live action, quadrinhos, etc. Vamos ver como o Link pode ou não se adaptar a esses diferentes meios. Peça um leite de soja e vamos nessa. Here. At the end of things, I can still feel its power. Quem nunca sonhou com ou rechaçou a ideia de um filme de Zelda? Recentemente, o estúdio Ember Lab lançou uma animação sobre Majora's Mask que acabou levantando de novo esse tema entre a gente. A nossa ideia hoje aqui é lembrar um pouco desses projetos de fãs, ou até mesmo de obras licenciadas, como os mangás, e também divagar um pouquinho pelo reino das possibilidades. Mas isso tudo se resume a adaptar o que foi concebido como uma série de jogos para outras mídias. E a adaptação, a gente sabe muito bem, é sempre fonte de polêmica. Fato. É impossível que 100% ser 100% fidedigno quando se pula de um meio para outro. Então, baseado aí na experiência de vocês com outras obras, o que é necessário para se adaptar bem um jogo para outras mídias? Rapaz, eu ouso dizer que, por exemplo, adaptar um quadrinho ou um livro para um filme, muitas pessoas já veem muitos problemas em adaptar essas obras para um meio que é outra linguagem artística. Aí quando chega em jogos, que é uma mídia tão imersiva, que ela faz uso de muitas regras próprias, aí você faz um filme que muitas das vezes cai em ou basicamente adaptar um pouco do enredo que ele tem, ou ficar se referenciando aos jogos originais. É muito complicado ter uma coisa bem concisa e sólida. O resultado disso é que a gente tem pouquíssimos filmes que são adaptados de jogos e que são realmente bons. Fora quando, por exemplo, a própria empresa resolve fazer o seu próprio filme, mas na verdade, quem assiste é só uma extensão do que é o produto original. O que me vem agora à cabeça foi o caso do Final Fantasy que aconteceu. O primeiro filme de Final Fantasy que, inclusive, foi dirigido pelo próprio criador da série. Ele mesmo dirigiu o filme e ele deixou bastante do que as pessoas esperariam de um filme de Final Fantasy. Inclusive é um filme que ele tem uma boa base e tal, mas você poderia dar um nome para qualquer coisa para aquele filme, se não Final Fantasy, que ia funcionar do mesmo jeito. E muito tempo depois eles fizeram o filme do Final Fantasy VII, o Advent Children, que ele é só uma extensão do jogo original, que é uma continuação dos acontecimentos do jogo. Aí você fica nesses dois lados. Ou você fica uma coisa muito diferente, ou fica só uma continuação de todas as linguagens e que somente os fãs vão chegar a aproveitar ele. A grande dificuldade de adaptar um jogo pra uma outra mídia é que os jogos são muito interativos, né? Você controla o personagem, não é uma história fixa, então geralmente quando se adapta você acaba perdendo isso, sei lá, e os personagens de jogos em geral, Zelda principalmente, tipo, os personagens não são muito elaborados, o Link principalmente.
Então acaba ficando um negócio meio esquisito às vezes, quando você tenta adaptar muito fielmente. Você tem que expandir, criar alguma coisa diferente. E isso gera problemas também, né? Porque as pessoas não querem ver alguma coisa diferente. Aí acaba sendo, tipo, ficar entre a cruz e a espada, não tem uma solução boa. Por exemplo, nós temos os filmes muito clássicos do Uebo, que ele adaptou trocentas séries de filmes, de jogos, em uma época em que nego licenciava licença de jogo direto para serem adaptadas. Não sei como funciona a legislação alemã para ele permitir tanta liberdade, mas ele fazia qualquer atrocidade para ganhar dinheiro público que ele recebia do governo alemão, e fazia aquilo que até hoje muita gente acha como as piores adaptações, até mesmo piores filmes, os filmes em si que alguém poderia um dia conceber. O próprio Uebo, ele não liga pros filmes que ele faz só porque ele sabe que vai dar dinheiro. É um negócio assim. Ele é uma figura muito curiosa, lembro até que ele comprava briga, às vezes literalmente, com quem falava mal dele ou dos filmes dele. Sim, e ele publicamente ele fala assim, tipo, ele não liga pros jogos que ele faz filme, ele pega licença porque ele sabe que, tipo, é fácil. Pega a licença do jogo, vai vender um pouco, tá ligado? Vai ter o pessoal curioso que vai assistir, não importa a qualidade que ele faz. Vai ter a galera que vai assistir pra falar mal, mas vai assistir. Então, é a velha máxima, fale mal de mim, mas fale de mim. Fale bem ou fale mal, falem de mim. Agora falar de coisa boa. Uma das poucas, assim, adaptações que eu gostei bastante de jogos que viraram filme é justamente o do Príncipe da Pérsia, que teve um pouco da mão daquele estúdio que fazia Piratas do Caribe, e quem distribuiu foi a Disney, e o próprio criador do Prince of Persia estava envolvido na produção e no roteiro. E é um filme bacana, é um filme que ele tem elementos dos jogos, tem a Adaga do Tempo, tem a questão. Parece até uma certa adaptação do Sands of Time com um pouco de design do Warren Ring, no que diz respeito ao design do príncipe. E é um filme que ele é bem conciso, ele funciona bem. E eu lembro que o pessoal chiava. A única coisa que o pessoal realmente chiava era porque o príncipe tinha nome, o pessoal ficava emputecido com isso. Mas, por favor, gente, é só um nome. Entra aquela história, o príncipe no jogo ele não tem nome porque ele é um personagem jogador, assim, não é importante a história dele. Você vai colocar no filme um personagem sem nome, é esquisito. E o protagonista, né? Eu não joguei os Prince of Persia modernos, digamos assim. Eu acho que eu cheguei a jogar só o classicão lá, que obviamente não tem nada a ver com isso. Como filme, faz tempo que eu vi também, mas eu lembro que foi um filme bacana, assim, ok, bem... Foi um filme de ação razoável, ele não teve... Não é um filme ruim. Não. Agora, não sei comparar como adaptação, né? Mas, de fato, é aquilo que a gente tava falando no começo. Você vai adaptar uma coisa, vai gerar polêmica, porque as pessoas são muito cheias de nome tóxico, com adaptações daquelas coisas que elas amam, né? Tipo, adaptar um livro, acontece muito isso. E agora jogos, vocês podem se preparar que tá vindo aí uma leva muito forte de adaptação de jogo agora. Não vai ser só mais o Uebo, não. Vai ter Hollywood aí entrando com força nessa vertente. Já tá começando aí com Assassin's Creed, e provavelmente daqui pra frente vai ter... teve Warcraft também. Então, isso provavelmente é a próxima grande tendência aí, depois dessa super leva de filme de super-herói, adaptação de quadrinho. É bem provável que a gente venha pegar muita coisa de jogo agora. Como a gente tava dizendo, não dá pra você ser 100% fiel, porque a mídia é muito diferente. Você sair de uma mídia interativa pra uma mídia que é praticamente passiva, por mais que você invente algum tipo de interação do cinema, como os caras querem inventar a poltrona que treme, não sei o que, mas enfim, você pode até inventar depois um cinema que você vai, sei lá, ter uma votação pra decidir o curso da história, mas seria uma coisa meio esquisita, assim. Qual é aquele programa da Globo que tinha? Você decide. Você decide, Olha, o filme do Mass Effect tem que ter essa opção de você escolher o que vai acontecer na sala de cinema. Tem que ter um botãozinho Renegade e um botãozinho Paragon, né? E tem que ter aquele Kick Time Event que tinha no 2, que você tem que apertar na hora, senão não dá tempo. Mas, enfim, ainda bem que você trouxe a fala do filme do Warcraft, que eu cheguei a ver esse filme no cinema, e eu vi muita gente comentando na internet depois de crítica, dizendo que era um filme feito pros fãs, e se você não é fã, talvez você não curta tanto. Mas olha, eu mal e porcamente joguei o World of Warcraft, só sei um pouquinho da história do Warcraft. Em suma, eu realmente não sei nada. E eu fui assistir o filme, eu achei um filme bem divertido, assim, visualmente. Ele é bem bonito e tal. Os problemas que eu cheguei a ver no filme não é
é problema de adaptação em si. O problema dele diz muito mais, sei lá, de atuação de um ou outro ator, mas o filme em si me divertiu. E não é questão de ser ou não fã, entende? Ou seja, qualquer pessoa, na minha opinião, qualquer pessoa pode ver o filme do Warcraft e vai achar um filme assim de fantasia bem divertido. Não vai se perder muito. O filme do Warcraft, ele coloca algumas coisas no filme que, se você não é fã, você fica meio boiando. Mas são coisas pequenas, assim, não é nada que te impeça de entender a história principal. Por exemplo, eu não sei se eu posso dar isso não é spoiler porque é uma cena cômica, que é quando transformam o guarda em ovelha. Aquela cena é cômica independente de você saber que isso acontece no jogo ou não, entende? Aham. Mas assim, as cenas do Troll, por exemplo, o bebezinho, tipo, se você não sabe o que é aquele bebê, aquelas cenas são completamente inúteis no filme. A não ser pra dar gancho pra uma continuação, mas... Sim, Também tem o filme do Silent Hill, mas infelizmente eu nunca vi. Eu só sei que muita gente fala muito bem do primeiro filme do Silent Hill, mas como é filme de terror eu não cheguei a ver nem nada. Você chegou a ver? Não, eu não assisti nem Silent Hill nem Resident Evil. Eu não sou muito fã de filme. Eu assisti algum Resident Evil muito lá atrás, mas eu também nunca joguei muito do jogo, não conheço muito então não tem muito o que comparar, mas basicamente é meio que um filme de ação genérico, né? Não, depende. Eu lembro que alguns dos amigos meus dizem que o primeiro filme é relativamente bom. No 3 ele começa a cair numa galhofa e eu acho que do quinto em diante eles já estão levando o filme, já estão aceitando o clima do filme e indo em frente. Mas eu lembro, esses dias até inclusive, não sei se foi por causa desse podcast ou porque eu tava de bobeira na internet, eu descobri que no quinto filme eles fazem uma referência, não digo nem referência, mas é copia e colado do Resident Evil 5, perto da luta final, eles... A cena de luta do Wesker? Exatamente, eles pegam até as falas do jogo e tentam reproduzir no filme. Eu fiquei, caraca. E essa cena no filme fica muito esquisita, porque os jogos de Resident Evil tem um quê de filme B, né, assim, de filme ruim. Pô, o primeiro jogo, então. Aí você coloca uma cena do jogo diretamente no filme, ela fica meio distoante, fica meio esquisita. Ela ficou muito mais distoante, é porque eles não conseguiram adaptar tão bem aquela introdução daquela luta como é no jogo. Porque no jogo, eu vi um vídeo que eu comparava os dois, no jogo é fenomenal, quando o Chris e a assistente dele ficam atirando e lutando contra o Wesker e só fica desviando até que no final eles jogam os dois juntos. É sensacional no jogo. No filme ficou mais ou menos, mas as atuações também não ajudavam muito. Mas enfim, parece que o pessoal tá bem ansioso até pra ver esse último capítulo, até porque aconteceu muitos problemas de produção, muita gente se acidentou, foi uma cagada só. Mas pelo menos os caras estão fazendo um filme que, sei lá, se rende até o sexto e o pessoal já tá aceitando o que ele é, eu acho que é até bom pra eles. E são filmes de sucesso, né? Senão não seria uma série tão grande. Exato. Mas o Resident Evil é outra série que também cai naquela questão de ser ou você faz um material muito diferente, apesar de os filmes até tentam fazer referência com os jogos, colocando elementos, personagens ao longo dos filmes, e tem o outro que é material pra fã, que são aqueles 2 filmes em CG que fizeram, que é basicamente uma extensão do que acontece nos jogos, porque os filmes não se preocupam em explicar quem é Leon S. Kennedy, quem é Umbrella. Eles são meio que como o filme do Final Fantasy XV agora, né? Um filme que é ligado aos jogos mesmo. Você tem que jogar os jogos pra entender o filme. Ele é como se fosse uma cutscene do jogo, basicamente. Mais ou menos. Por exemplo, eu vi o filme Final Fantasy XV e ele é um filme bem promocional. Ele é um filme que procura te colocar naquela situação, mas ele não... Tu não precisa jogar o jogo, até porque o jogo não tinha saído quando o filme saiu. É uma prequel, né, o filme. Exatamente. Ele é mais pra te entender esse universo em que a gente tá inserido. E se viu como um filme de ação. Ele foi um filme que me divertiu também. Outro caso também me diverti, mas eu acho que eu me diverti mais porque eu tava naquela ânsia do Final Fantasy XV sair. Se fosse pra qualquer outra pessoa assistir, talvez ela não curtisse tanto quanto eu curti. Talvez ela gostasse, sei lá. Esses CGs são muito bonitos, esses efeitos são bacanas, mas eu acho que só por isso. As lutas são maneiras. Sim. Mas eu ficar nisso. Aí a gente tá nessa situação de ou você faz uma adaptação em que você precisa de ter uma série de liberdade porque não vai dar pra você colocar toda aquela imersão que o jogo tem, ou você só faz uma extensão que é pro fã, que lá você já sabe tudo isso, você já sabe as regras deste universo, então coxa que essa história à parte. Pois é. E uma coisa que é um problema nos filmes
de Resident Evil que eles tiveram que lidar, e que com Zelda também seria um problema, Metroid, esses jogos assim, é que são jogos que durante o jogo mesmo você fica sozinho, né? Você, tipo, não tem muita interação com outros personagens. Em Zelda até tem quando você tá na cidade e tal, mas o principal do jogo é ficar, tipo, explorando dungeon sozinho. Até hoje eu tô caducando muito, como é que eles vão... E são coisas que, tipo, em filme você não faz isso. Sim. Tipo, você tem que adaptar, tem que criar uma história com vários personagens. No caso de Metroid, eu sinto que eles... Supondo aqui, eles iam fazer alguma coisa a nível de o primeiro Alien, só que mais... Não sei se experimentar, mais introspecto. De ser somente a Samus explorando e a gente ia aprender junto com a Samus a história do que aconteceu naquele lugar. A gente ia saber do que é essa ameaça do Metroid. Mas com toda aquela tensão que tinha no primeiro Alien. Agora, como é que eles vão adaptar o filme do Portal? Que eles já anunciaram que querem fazer o filme do Portal. Porque esse é o jogo mais silencioso e introspecto. Solitário que você poderia imaginar. O que eu penso que a melhor saída para a situação é abordar aquele universo do Portal com outros olhos, de outra perspectiva, senão da Shell. Eu penso que se eles adaptarem... Eles provavelmente vão contar, tipo, a história dos laboratórios, a parte quando tinha realmente humanos lá. Eles não vão só deixar... Porque é o mesmo problema, tipo, o jogo é um monte de testes de puzzles que você joga sozinho, com uma IA falando com você. Isso. Tipo, isso não dá um filme. Não dá. Por isso que eu sei que a melhor saída é realmente adaptar o quadrinho que fizeram pro promocional para quando o Portal 2 ia sair, que é focado na história do Ratman. Que no jogo tu só tem nuances de que ele existe, de que ele passou por lá, pelos garrinhos que ele deixava, mas na HQ a gente vê um pouco mais da história dele, a gente vê quem ele é, a gente vê por outros olhos o que acontecia no primeiro jogo de alguém que acompanhava por fora. E eu acho que essa é uma perspectiva bem mais interessante de ser adaptado que do jogador em si. Às vezes, olhar pelos olhos que em torno da história principal acaba funcionando melhor nesse caso. É o que o filme do Final Fantasy XV faz, né? Você não... Tipo, o protagonista do jogo não aparece no filme, só na cena final do filme. Aliás, já mudando um pouco aqui, indo para cinema já para quadrinhos, que a gente já tá entrando, percebo muitos materiais de quadrinhos que fazem, muito mais material promocional para determinado jogo que vai sair do que adaptar toda a história do jogo para essa mídia, porque eu vejo muitas histórias paralelas ou prólogos. Acho que a própria indústria de Hollywood faz isso. Acho que no filme do Godzilla, se não me engano, e do Círculo de Fogo, a Dark Horse fez quadrinhos prólogo para aquele universo, para aquela situação antes do filme lançar. E eu vejo também fazer isso sim com jogos. Eu vi um exemplo mais tátil a nós, fizeram a adaptação do mangá do Ocarina para promover o Ocarina of Time 3D, que eles chamaram até as mesmas artistas que fizeram o mangá original. E eu reli, para vocês que quiserem ver esse mangá, tem no nosso site, esse mangá promocional do Ocarina 3D. Ele é basicamente um retcon do mangá que eles tinham feito antes, enquanto mostra a luta lá do Link contra o Ganondorf. E no final ainda termina, quando você quer saber o final dessa história, vai comprar o jogo. Isso é um esquema que funciona bem, né? Porque HQs são um negócio que é rápido de consumir. Tipo, você lê em, sei lá, 10 minutos, talvez, 15 minutos. E é mais barato de fazer também, né, do que um filme. Se você vai fazer um filme, você vai investir pra ser uma coisa mais standalone, assim. Sim. Você não quer limitar seu público. Você limitar pra fã, fazer uma coisa pra fã, não vai pra cinema. Você não tem orçamento que cubra isso, não vai dar certo. Então, um Zelda no cinema, por exemplo, tem que ser bem independente assim dos jogos. Não dá pra trazer elementos que só dão certo nos jogos. Você não vai ter só o Link explorando dungeon, você vai ter que ter ele falando, você quer queira ou não. Vai ficar muito estranho se ele não falar, interagindo com pessoas. Vai ter personagem inventado que não tem. Isso no mangá existe personagem inventado, pelo que eu vi. Não cheguei a ler tudo. Tem personagem e tem histórias completamente inventadas no mangá. Então, você tem que criar mais pano pra manga, porque você tá na narrativa. Você tira a parte de exploração e você tem que jogar narrativa ali. Você tem que criar uma coisa que fique envolvente, que preencha o espaço. Pois porque, tipo,
ver o Link completando dungeons é legal só quando você tá controlando ele, né? Não quando, Exatamente. é num filme. Você tem que incrementar a história. Fora que, por exemplo, se formos comparar a produção de um quadrinho com uma produção de um filme, no filme você tem toda uma equipe inteira para produzir o filme. Não só da produção do filme. Tem produtor, diretor, atores, imagem. E toda essa equipe para fazer o filme. Assim como também tem toda uma equipe responsável por divulgar, fazer marketing. É realmente um produto oneroso. Oneroso pra caramba. Aí você pega um quadrinho, você tem um grupo bem menor de pessoas, aí você só precisa de 1 ou 2 pessoas para fazer o quadrinho em si. E às vezes ele não é tão extenso. Aí você vai ter que contratar mais outras pessoas para fazer divulgação e publicação. E pronto, acabou. Você já tem seu material promocional. Acho que o Shadow já chegou a ler. Os gibis de Mass Effect, já chegaste a ler? Não, nunca li. Eu já li vários deles. Eles são histórias realmente paralelas aos jogos, principalmente a partir do 2. Porque tu sabe que tem aqueles time skip de 1 ano entre o 1 e o 2. Aí todo esse tempo a gente vê o que aconteceu com certas situações. A gente vê, por exemplo, como determinado personagem encontrou o cadáver do Shepard e tal. A gente vê a vida de determinado personagem, o que ele fazia. Aí também, e assim como há essa situação entre 1 e o 2, também tem gibis que contam a história que acontece entre o 2 e o 3. E Mass Effect também tem livros. Por exemplo, o primeiro livro de Mass Effect ele lançou quase ao mesmo tempo que o primeiro jogo, que ele conta a história, lembra do comandante do Anderson, que ele contava a história de como ele soube que o vilão do jogo ele era ruim por causa de uma missão que os dois fizeram juntos. Os livros contam essa história, que aconteceu há muito tempo. Isso é uma coisa legal, porque eles pegam personagens secundários e expandem eles, né? Isso, são coisas que a gente não quer trabalhar. A gente tem todos os personagens, a gente quer trabalhar essa história deles, mas às vezes ou a gente não pode ou a gente não quer trabalhar isso no nosso jogo, mas a gente pode usar isso para trabalhar em outras mídias, tanto para promover os jogos como para enriquecer o nosso universo. Isso cria materiais muito bacanas até. É muito interessante essa ideia. Eu acho que cabia bem para Zelda, né? A gente meio que tem um Hyrule Story fazendo, mas faz muito pouco disso, porque ele não chega a expandir de fato a história. Ele tenta explicar um pouco como é que tá as linhas. E eu acho que já é meio que um paralelo que a gente pode traçar com isso aí. Seria legal ter algum livro, até livro mesmo, né? Tipo, como tá saindo muito livro de jogo também. O jogo tá expandindo, tá vazando pra todo lado agora. Virou mídia principal, tá explodindo. É que a indústria dos jogos passou ao cinema, né? Há alguns anos já. Sim, já faz alguns anos. Aí virou chamariz, né? Sim. Também, como eu falei aqui, o livro de Mass Effect é só um exemplo, mas a gente não percebe, mas jogos são muito adaptados para livros em si. Eu lembro agora que era uma febre lançar muitos livros da série Assassin's Creed, quando saíram os jogos. Eu lembro até que algumas pessoas chegaram a analisar os primeiros livros, reclamavam um pouco, dizendo que isso aqui basicamente é um detonado do jogo, porque ele estava muito fidedigno ao que a gente jogava. Eu não sei como andam os livros agora da série Mass Effect, do Assassin's Creed, mas eu não sei se eles ainda estão muito fiéis aos jogos, se já estão tendo mais liberdade de contar uma história desse universo. Peraí. Tinha gente reclamando que era fiel? Não. Eles reclamavam que, os livros eram basicamente um script do jogo, da história do jogo. Isso. Então, fã é um bicho impossível de entender. Se for muito igual, a pessoa reclama que não tem nada novo. E se for muito diferente, é diferente. Acho que é no meio termo. É impossível agradar isso mesmo, pessoal. Exatamente. Esse é o grande mote aqui. Pois é, por isso que eu defendo muito a ideia de que se você vai fazer uma adaptação, um filme, faça uma adaptação. Você faz meio que uma homenagem, você aproveita o universo, aproveita o jeitão, faz referências, claro, chama o Capitão América pra ver e tudo mais, mas faz um negócio diferente, pelo amor de Deus. É por isso que todos esses filmes que são baseados em qualquer coisa, assim, quando tá nos créditos, eles fazem questão de frisar. É uma obra baseada ou adaptada de tal livro do autor tal. Eles sempre assumem que eles são uma adaptação e não que eles são uma coisa copia-colada. Inclusive, essa semana eu estava fazendo uma entrevista com o roteirista e o desenhista do mangá de Pokémon. Eles estavam dando uma entrevista num evento na Espanha e tal. E eu acho que o roteirista falou que é extremamente difícil para ele trabalhar com a marca Pokémon, apesar de ele gostar muito de fazer isso, mas é difícil por quê? Porque ele precisa seguir a história dos jogos. O mangá de Pokémon ele é conhecido porque ele é bem fidedigno
aos acontecimentos dos jogos. Mas ele sabe, a gente também sabe, que se ele for só seguir o que acontece nos jogos, quem for ler vai se entediar, não vai ser interessante para ele ler aquilo. É por isso que ele tem toda a preocupação de, quando ele está desenvolvendo essa história que ele tem que seguir, dar elementos que tornem aquela experiência da leitura não só prazerosa, mas única, que é diferente de você jogar o jogo. Então, ele tem que, por exemplo, ele dá certa personalidade para determinado personagem, ou ele faz a história dar uma curva um pouco diferente, mas são nuances bem pequenas que ele acaba tendo que ter. Mas é realmente difícil quando tu tem essa obrigação de tentar seguir a história, mas você precisa não deixar que ela caia no ostracismo, entendeu? Agora eu quero um mangá fidedigno ao Twitch Plays Pokémon. É só puxar o... 300 páginas só na LED lá na puxar, barreirinha. É só puxar o log do chat. Lá diz todo... Literalmente, vai ter que passo a passo do que o personagem fez. Não, você faz assim, cada página é uma ação e você fica virando as páginas aleatoriamente. Até você seguir em diante. Here, at the end of things, I can still feel its power. Eu achei muito interessante esse lance que você falou de histórias em quadrinhos e tal, mangás que em outros jogos fizeram para expandir o universo. E agora que você disse, eu fiquei com vontade de ver isso em Zelda, né? A gente sabe que existem os mangás, eles são produtos licenciados, então eles são meio que oficiais. São oficiais, não são meio que oficiais. Eles não são canônicos. Eles são totalmente paralelos aos jogos, mas eles são oficiais, só que eles meio não, né? Eles recontam as histórias dos jogos. Eu acho que é meio que uma oportunidade perdida você, em vez de expandir, você fazer essa recontagem, como é que chama isso? Você contar novamente, você recontar a história do jogo. Contar de novo toda a história do jogo. Eu sinto que isso é muito intrínseco, não digo que a cultura japonesa em geral, mas eu vejo muita adaptação de mangás e, por exemplo, mangás que viram anime, que é igualzinho. O que você, por exemplo, você tá vendo um anime que é baseado no mangá. Ele é igualzinho que você leu no mangá com certo... Anime e mangá são uma coisa que realmente a cultura deles é criar uma réplica mesmo, né? Sim. De um do outro. Sim. Quando eles não dão essa licença de querer ser muito diferente, mas sempre que eles estão adaptando alguma obra, por exemplo, também existe o caminho inverso. Tem animes que eles são criados como animes e existem os mangás que são adaptações desses animes. E eles sempre, assim, no início eles são copicolados do que você assistiu no anime. Aí, certas vezes, eles tomam certas nuances por determinado motivo, entendeu? Aí eles começam a tomar um rumo um pouquinho diferente. E isso também acontece nos mangás de Zelda, que, se não me engano, acho que ele é um dos primeiros produtos licenciados que a série teve, não é? De quadrinhos em geral. Japonês, acho que sim, porque tem Um quadrinho americano, não tem? Tinha os quadrinhos americanos, tinha livro-jogo americano, na época do desenho também. Aquele quadrinho do A Link to the Past, que foi relançado recentemente, ele era americano? Não, o autor era japonês. O desenhista é um mangaka japonês, mas ele lançava na Nintendo Power. No final da revista vinha um capítulo. E aí nós temos essa série de mangás de Zelda, que, se não me engano, eles são sempre desenhados pela mesma dupla, que assina pelo nome de Akira Himekawa. Eu não confundo o nome, é uma dupla, são duas pessoas, são duas mulheres que fazem o mangá. O nome artístico, né? Exato, o nome artístico que elas duas assinam. E eles praticamente adaptaram quantos jogos foram possíveis. Elas adaptaram o Ocarina, o Majora, que é bem curtinho. Não adaptaram o Wind Waker, porque o Wind Waker que lançaram foi uma Yonkoma, que eu nem sei exatamente se é licenciado ou não, mas lançaram uma Yonkoma. Pra quem não sabe, Yonkoma é um estilo de humor japonês que é dividido em 4 quadros, em que uma história se resume em 4 quadrinhos, somente por página. Aí ela vai adaptando certos arcos, sempre com um tom jocoso, de humor, até bem infantil, mas é bem engraçadinho. Tipo, pensa naquele quadrinho final do Gibi da Mônica, que são 3 quadrinhos de final, é tipo aquilo, sendo que são 4. 4 e é o volume inteiro.
É só esse. Esse mangá também tem traduzido lá no nosso site, a gente vai deixar o link depois. Li, mas fora o Dungeon Waker agora, aí veio o Twilight Princess que eles nunca lançaram, mas agora quando saiu o Twilight Princess HD, não sei se foi deu sinal verde, elas estão soltando finalmente esse mangá. E não fizeram os Skyward Sword, mas por raro histórico, de 25 anos, contrataram elas para fazer aquele capítulo especial que meio que conta uma história fictícia, né, no reino antigo de Hylia. Que é tipo anterior ao Skyward Sword, né? Não é um mangá contando a história do Skyward, mas também não é expandindo o universo, é tipo... É uma história standalone. É uma backstory que não se encaixa muito bem no jogo, mas tá lá. E que pessoalmente sim, apesar de eu achar visualmente bem interessante, canonicamente eu tenho... ainda bem que não é bem canônico, porque me incomoda um pouco o herói já existir desde a época da Hylia. Mas isso não é canônico. Exato, eu sei que não é. Mas eu gosto muito mais da ideia de que realmente o primeiro Link é o Link que a gente controla no Skyward Sword, que ele não tinha nenhuma predestinação. Ele é o herói escolhido porque literalmente a Zelda escolheu ele no jogo mesmo. Não que antes de Skyward existir, na época do reino, quando ainda existiam as guerras, existia um herói que também usou Master Sword. Aquilo ali foi... Então, o Link do Skyward Sword, no início do jogo eles falam de um herói anterior, que usou a Sailcloth e tal. Mas esse herói é o Link do Skyward Sword, porque ele volta no passado e vira esse herói. Exato. Sim, e o do mangá é completamente diferente, assim, não é uma encarnação, é outro personagem que tipo... E nesse ano 2012, já que era 25 anos e o pessoal realmente estava querendo promover essa época especial, elas também foram contratadas para, como a gente já disse aqui, fazer um mangá especial do Ocarina of Time, recontando os acontecimentos do mangá do Ocarina que elas fizeram para promover o lançamento do Ocarina of Time 3D. Eu revendo aqui, eu lembro que eu ficava pilhado na época, nos anos de ouro do nosso site, quando nós tínhamos o primeiro volume traduzido que eu lia. Foi na época eu gostava muito de animes e mangás em geral, e ver Zelda com mangá explodia minha cabeça na época. E o traço delas antigamente era bem puxado, é filho do seu tempo, é bem aqueles animes dos anos 90 com aqueles olhos bem grandões e expressivos, com cara de anime mesmo. Você não tem como não dizer que aquele é um mangá dos anos 90. Você não tem como negar isso. E assim, a história vai seguindo bem fiel. O jogo eles sempre se dão a liberdade de dar o Link voz e uma personalidade para ele que, como muitas vezes condiz com que a gente pressupõe que seja a personalidade do Link que a gente encarna. Mas só que elas também se dão a liberdade de dar algumas histórias paralelas. Foi, por exemplo, nesse mangá que elas introduziram uma história de que o Vobagia, o chefão lá do Fire Temple, na verdade era um amigo de infância do Link. O Link encontrou ele ainda bebê, quando eles ainda na época do Link criança. Sim. Outra história que eles mudaram nesse mangá e que ficou bem maneiro foi a do... Eles meio que misturaram o Templo da Água, a luta contra o Shadow Link, contra o Dark Link, com o Poço de Kakariko. E ainda deram uma razão pro Link ter aqueles brincos quando ele é adulto. Que é tipo, a Impa dá um teste pro Link. É meio parecido com o que o Yoda faz com o Luke lá no planeta do pântano. O Link entra no poço e sai o clone maligno dele pra ele enfrentar, pra ele passar no teste. Aí quando ele passa no teste, a Impa dá pra ele os brincos como um sinal de que ele virou um adulto. Uma coisa assim. Bacana. Porque venhamos e convenhamos que a luta do Shadow Link no Warrior Temple, apesar de justificar que você está... É um ambiente de água, então tem muito reflexo, onde você enfrentar o seu reflexo lá. Mas, quando você adaptar isso para um mangá, essa saída que as duas tiveram foi bem mais interessante. Agora... Pois eles mantiveram a luta, adicionaram mais backstory, né, pra Impa, pros Chicas e tudo mais, e fizeram um negócio maneiro. Sem precisar do Link ficar entrando em dungeon e abrindo salas. Entendi. Mas ele passa de dungeon em dungeon? Ele vai por todas? O jogo pula as dungeons. Mostra geralmente os chefes só. Às vezes mostra ele pegando item, alguma coisa assim. Às vezes, quando eu vejo assim, adaptações de mangás, de jogo quando tem sessões de dungeon, de lugares fechados, geralmente ocorre esse pulo já pro chefão. Eu lembro que lá na Caverna do Dondongo realmente elas pularam toda aquela parte aí lá pra luta do Dondongo mesmo. Porque não tem sentido, né? A dungeon é gameplay, né? O prazer não de tem você história fazer, ali dentro, exato, vai. O prazer de você passar por aquilo é você fazendo aquilo. Já que não faz sentido a gente ver o Link
batendo a cabeça pra realizar as puzzles, pelo menos não é interessante. No mangá mais ainda do que no filme, né? Porque no mangá são páginas com desenhos, né? Não tem nem aquela adrenalina de tipo, sei lá, fugiu de uma trap. Um momento meio Indiana Jones, né? Exatamente. Eu tava pensando em Indiana Jones aqui também. A não ser quando, sei lá, algum elemento, algum puzzle de uma dungeon é tão icônico que, não, caraca, a gente tem que adaptar isso porque isso realmente foi... não dá pra gente não mostrar isso, porque isso ficou muito bacana. Só num caso muito específico pra isso acontecer, mas não me vem nenhum em mente agora. Mas eu sei que chegam a fazer isso. Agora, assim, analisando em retrospecto, essas primeiras obras dela, por exemplo, no Majora, também é bem fiel ao que é o jogo. E a maior liberdade que elas tiveram foi de fazer um capítulo à parte, que acho que até elas comentam que queriam fazer isso um pouco à parte, porque não queriam colocar isso na história principal, que mostra a suposta origem da Máscara de Majora, que muita gente não gosta muito como foi mostrado. Da Máscara de Majora e da First Date também. É a origem das duas. Mas, assim, mesmo, vamos considerar que não é canônico, não é uma história ruim, é só uma história um pouco parada, mas não é ruim. Eu vi esse capítulo, né? Sei lá, eu não gosto muito de mangá, essa é a verdade. Eu nunca fui muito fã da mídia. Eu comprei os mangás pra gente, enfim, mais questão de coleção e de material pro site. A gente precisar de apoio pra alguma coisa, mas eu nunca cheguei a ler. Eu peguei um capítulo do mangá do Majora, dei uma folheada antes de gravar aqui, para pegar um pouco o clima da coisa. Parece ok, mas não é muito pra mim. Eu acho que não por questão de adaptação, parece uma adaptação ok. Assim, eu vi que realmente tem coisa que é inventada, coloca uma cidade a mais, alguns personagens, mas mais pra preencher aquele vazio que fica no jogo e que eu disse que precisa ter quando você adapta, né? Você tem que enxertar algumas coisas. Mas eu imagino que pra quem gosta de mangá seja meio que quase um material obrigatório, assim. Eu vejo as pessoas falarem bem em geral. Uhum. E é muito bacana comparando os primeiros mangás que elas faziam com o que elas fizeram agora, em meados de 2012, e agora com esse do Twilight Princess, é como o traço das melhorou e muito. Antes era muita coisa que parecia com anime e tal, e agora assim, você diz que realmente é mangá mesmo, mas o traço tá mais refinado, tá bem mais detalhado e menos exagerado, tipo anime antigo. Eu não tenho outra palavra pra dizer senão que elas aprimoraram no estilo delas, e isso fica bem mais visível quando você lê o mangá original do Ocarina que elas fizeram e lê esse mangá, esse volume que fizeram do Ocarina of Time 3D, que elas até remostram cenas em que era no mangá original com o traço delas de agora, e você vê uma melhora significativa. Ficou um traço mais único delas. Eu gostei bastante de como tá agora, e eu cheguei a ver só um pouco do Twilight Princess, mas eu acho que elas também preferiram dar o tom do mangá bem mais dark. Inclusive o primeiro capítulo dele é focado mais aquele não é nem prólogo, mas aquela história focada na Midna, como a Midna ficou amaldiçoada, não foi? Eu não sei, eu não cheguei a ler esse maneiro. Pois é, eu lembro quando a gente estava pegando material que realmente mostrava como o Zant usurpou o trono e como a Midna foi derrotada pelo poder que o Zant recebeu do Ganondorf. Inclusive a Midna ela tinha um logo que é para fazer aquela conexão com a fera de olhos azuis que tem nas lendas do Twilight, que ela tinha um logo também, que é parecido com o Link, mas não é. Mas assim, é um traço bem mais detalhado, e eu sinto que o clima do mangá é bem mais sombrio do que você esperaria. Bom, esse mangá não chegou a lançar ainda em inglês, né? Lançou só uma parte, não tenho certeza agora, mas se eu não me engano, ele vai ser lançado completamente em 2017 só. Quando lançar aí, a gente vai dar uma lida, vai ver esses mangás que já lançaram também. Eu acredito que todo mundo tendo lido e discutido um pouquinho mais, renda até um episódio do podcast futuro dedicado aos mangás em si, a história e, enfim, todo o processo criativo. A nossa ideia hoje era mais fazer um panorama geral e, bom, lançaram os mangás, recontando as histórias. Quem sabe aí também depois não lançam esses mangás complementares, ou de preferência quadrinhos ocidentais, tá? Eu vou confessar uma coisa, eu me perco lendo mangá.
Quadrinhos ocidentais tem um monte daquela época do desenho, que são tipo a continuidade do desenho mesmo. Tinha mesmo. Sim, Tem um mas até que quando eu usava Erro como nickname, tem uma capa que é com o Bago. Aí eu pintei tipo a roupa dele de roxo e pronto, é o Erro. Here, at the end of things, I can still feel its power. Agora, saindo das artes estáticas e até mais fáceis de produzir, digamos assim, como os mangás, quando a gente fala... Arte sequência. Arte sequencial. Como chama o quadrinho? Arte sequencial é assim que chamam? Arte sequencial. Ok, isso é novo pra mim. Mas... quando a gente vai falar em filme, né, que acaba sendo a maior discussão quando a gente começa a falar de adaptação para outras mídias, tanto que a gente passou um tempão só focando em filme quando a gente começou a conversa aqui. Existem duas vertentes possíveis de se tomar, né? Ou a gente segue pelo caminho de animação, ou a gente segue pelo caminho live action, filmar o negócio com atores de verdade. Muita gente defende que Zelda deveria ser uma animação. Ficaria muito bom como animação. Bom, o Terrible Fate, né, a animação de Majora que eu disse que foi lançado por esses dias, eu acho que é um bom argumento em defesa disso aí. Ficou muito bom o negócio, assim, a qualidade de animação do Ember Lab é sensacional, assim, ficou um negócio muito bonito. Claro que é só um curta, meio que contando o comecinho mesmo ali da história do Majora's Mask, o prequel, que o Skull Kid roubou a máscara do vendedor de máscaras e tal. Se fosse mais do que isso, provavelmente a Nintendo mandava derrubar. E além do trabalho que isso dá pra fazer, né, como é uma coisa não é uma arte licenciada, eles certamente não podem lucrar com isso. Então, foi um trabalho de fã aí, com certeza, e não dá pra você avançar muito mais do que isso. Foi meio que uma palhinha pra mostrar que o negócio fica legal. Ficou aquele gostinho de quero mais, de repente até eles fazem mais alguma coisa, mas... já existiu num passado não muito distante, foi coisa de 2007. Como é o nome? Imagem Filmes, não era isso? O nome do estúdio? Isso, Imagem Filmes. Então esse estúdio, ele tentou, junto com a Nintendo, ele fez demonstração, né? Um teste. Demonstração, qual era o nome? Qual é o nome disso? Mockup? Em inglês é pitch. Em inglês é pitch, mas eu tô tentando achar o nome em português. Mas enfim, é meio que um teste, um piloto, digamos assim. Não chega a ser um piloto, mas você faz meio que uma apresentação, né? Você faz um trechinho pra apresentar a sua ideia para o detentor da marca, o investidor, e ver se ele compra a ideia ou não. A Nintendo não quis, mas vazou no YouTube alguns anos depois. A gente deixa o link aí pra quem não viu, pra quem não lembra. Mas é basicamente uma animação que mostra lá a Zelda sendo perseguida pelo Ganon, e aparece o Link, e ele vai começar a lutar e acaba. O estilo, eu acho que é mais característico daquela época. As animações daquela época eram mais... tinham uns traços meio exagerados. É um negócio meio Pixar, né? Bem Pixar, é isso mesmo. Sendo que mais feio, assim. Os caras... Eu digo que é mais realmente os filmes que a Imagem chegou a fazer, porque antes dela fechar, ela tinha feito aquele filme do Astro Boy e um filme das Tartarugas Ninjas em 3D. E assim, são traços um pouco exagerados. Assim, não sei porque esse do Zelda é mais exagerado ainda. Você olha pelas ombreiras dos cavaleiros, que vai até mais ou menos a altura da cabeça por algum motivo. O Ganondorf é bem enérgico e assim, desproporcional, mas assim, como material, assim, a sequência da animação em si é até bacana, da perseguição e tal, não vejo nada o que reclamar. Ver, sei lá, o Link atirando flecha naqueles monstros de sombra, não me parece ser um projeto ruim, mas eu acho que é mais pelo estilo que eles adotaram que ia rolar muita estranheza. Mas acho que no geral não ia ser um projeto tão ruim. Mas também não ia ser tão bom porque os filmes que a Image fez não eram top de linha, era sempre filmes muito medianos, no geral. E eu acho que a Nintendo não tava muito afim na época de se meter com essas coisas, não. Tipo, depois do trauma com o Mario, eles passaram um bom tempo querendo ficar fora disso, né? Até que o Miyamoto começou a fazer uns filminhos por fora agora. Tem aqueles filmes do Pikmin que tem na eShop do Wii U e tal. E agora que eles estão fazendo parceria, licenciando as propriedades intelectual pra tudo quanto é canto. Vai lançar parque temático, tá lançando muito brinquedo.
Honestamente, eu acho que é questão de tempo até sair o anúncio do filme do Zelda. Talvez, muito provavelmente, eu diria, já tá em negociação aí, a portas fechadas com estúdios. Aí estúdios grandes, eu imagino, né? Vai ser uma coisa, produção de Hollywood. Ou de repente algum estúdio japonês, mas eu aposto uma coisa mais Hollywood mesmo, mais massificada, assim. E para grande público, para cinema. Bom, eu espero que dê certo, aí fica a dúvida ainda se vai ser animação ou se vai ser live action, né? O que é que vocês acham aí? O que é que vocês preferiam? A animação mesmo? Eu ou... sou 100% a favor de animação. Eu acho que live action pra Zelda não encaixa muito bem. Apesar de ser uma série de fantasia e tal, que existem bons filmes de fantasia live action, Zelda eu acho que é meio exagerado demais, sei lá. Eu acho que seria mais feliz se saindo como um filme de animação, porque se você tentar fazer assim um filme de live action, você vai inevitavelmente cair no campo de muitos filmes de fantasia que já fizeram, ou que fica um pouco muito Senhor dos Anéis, mas não tão, sei lá, adulto como o Senhor dos Anéis, porque é Zelda, então você tem que nivelar um pouco o nível de amostragem que você quer fazer e o nível de violência que você quer mostrar. Então, acho que a animação permite mais isso do que um live action. Live action fica dependendo muito da qualidade, porque um filme de baixo orçamento de animação, dá pra você fazer muita coisa exagerada e animada. Mas quando é filme de live action, se você tiver um baixo orçamento, você não consegue fazer um filme bacana, convincente visualmente falando. Você precisa ter um bom orçamento para gerar todos aqueles efeitos, entendeu? Entendi, mas eu acho que Zelda tem muito potencial para angariar um orçamento de filme grande. Eu acho que é blockbuster mesmo, assim. Deve ter muita gente que se coça para fazer e, enfim, Nintendo tem influência cultural muito grande, assim. Você pode até argumentar que como empresa de jogos eles deram uma caída muito grande nos últimos anos, perdeu um pouco de relevância de mercado e tal, mas a propriedade intelectual continua mais forte do que nunca, né? É só a gente ver o sucesso que é quando eles anunciam coisa tipo Pokémon GO, o Mario Runner agora, que também vai fazer um sucesso estrondoso, já tá fazendo, na verdade, né? Teve já milhões de pessoas que se inscreveram lá para ser notificado quando lançar. Então, as franquias da Nintendo ainda são galinha dos ovos de ouro, assim. Eu acho que se for rolar uma coisa, vai ser de alto orçamento, seja animação, seja live action. Então, em termos de qualidade de produção, eu não me preocupo muito de recurso. Eu fico um pouco duvidoso em relação a isso, porque eu fico inevitavelmente me comparando com a concorrência. Porque eu pego a Sony, ela tá há anos em pré-produção com um bando de jogos dela para virar filme, que é, por exemplo, o caso do Uncharted e o The Last of Us. Tá numa pré-produção que não acaba nunca. Tu nunca sabe quando é que os jogos vão sair. O mais recente filme da parte da que a gente teve foi a animação do Ratchet & Clank, que não é um filme mediano para baixo, no máximo, assim, visualmente não tem problema com o filme, o problema mesmo é com o roteiro, que é um filme extremamente, sei lá, infantil, não passa disso, realmente. E da Microsoft eu só vejo ela adaptando coisas de Halo. Tem uns 2 filmes, eu acho, de Halo em live action, que cai de novo como a gente estava falando no tópico anterior, que é expansão do universo da série. Não é adaptação dos jogos em si. Enquanto os jogos estavam acontecendo, aconteceram outras coisas que esses filmes estavam mostrando. São histórias bem paralelas e esse sim, se você não manjar do universo da série, você não vai gostar nem um pouco, porque ele depende muito disso. Mas são esses extremos. Eu tenho a Sony que mal consegue sair da pré-produção, e a gente sabe que a Sony ela é uma multinacional que tem bem mais grana e pimpa. Pelo amor de Deus, a Sony tem o próprio estúdio de cinema dela. Então, deveria ser mais fácil para pegar essas coisas. Eu acho que o estúdio da Sony meio que limita eles mais do que dá oportunidade, porque, tipo, não é um estúdio que tá indo muito bem, assim, nos últimos anos. E eles ficam presos ao próprio estúdio, porque eles não vão, sei lá, contratar a Disney pra fazer um filme. É verdade, a Nintendo pode fazer. A Nintendo tem parceria com os parques da Universal, eu não sei se isso já deixa eles mais afim de fazer com filmes com a Universal, né? Provável. Talvez até tenha sido já um acordo que a gente não sabe ainda, né? Escuta, mas só que essa parceria da Nintendo com a Universal já não é de longa data, que gerou, por exemplo, o gênio do videogame. Não faço ideia de qual é a produtora, qual é o estúdio, a distribuidora. Era a Universal, tanto é que o filme, o clima do filme acontece no parque da Universal. Esqueceu? Inclusive muita gente criticava o filme, dizendo que o filme é só um grande comercial
do parque da Universal. Porque ficava mostrando Universal, ficava mostrando as atrações dele, o Caramba 4. E se não me engano, a Dick, que fazia as animações da Nintendo, do Super Mario, a do Zelda e do Capitão N, a Dick era uma empresa da Universal também. Bom, se você for ver, esse monte de empresa que tem, que monopolizam o cinema de Hollywood, é tipo na mão de 2 ou 3 conglomerados, assim. É tudo Viacom, Time Warner. Então, eu nem sei direito como é a relação dessas empresas. Você vai olhar um estúdio, milhões de estúdios grandes são tudo filhos da mesma empresa maior, assim. Voltando rapidinho, que a gente tá falando das animações feitas por fãs, que a gente tá falando dessa recente fita do Majora, eu gostaria de lembrar vocês de uma outra animação que fizeram já há alguns anos e que muita gente teorizava até que era um trailer de anúncio trailer de anúncio por um remake do Majora pro Wii U, de tão bem bonito que era a adaptação. Vocês lembram que só mostrava o Link lá na Clock Tower andando, aí tinha até a caixa de fala do vendedor de máscaras falando aquela frase icônica dele. Sim, ali foi feito de fato pra ser como um teaser de jogo, né? Não era animação, era tipo, eu quero Majora HD, aí o cara fez um... Aí desmenti depois que o cara realmente só fez um teste de animação e tal, mas tinha ali que mordia essa isca dizendo que, nossa, vamos fazer Zelda Remake pro Wii U, nossa. Eu não lembro nem de o cara que criou a animação ter tentado passar isso por fake, não. Não. Eu posso estar enganado, mas foi meio que um wishful thinking ali. O cara tinha a ideia e queria mostrar como seria possível, como ficaria bonito, né? Era aquela época que não tinha, eu acho que sido anunciado Majoras 3D e ficava sempre aquele frenesi entre as comunidades de Zelda pedindo o remake do Majora e pra Wii U, né? A galera não queria nem mais pro 3DS, que era o caminho óbvio a seguir depois de Ocarina e tal. Mas uma animação de filme, um filme de animação naquele estilo gráfico, né? A qualidade ficou muito boa, mas vamos falar de direção de arte mesmo, assim, de estilo gráfico, ficava legal. Ele era bem fiel ao estilo, a direção de arte que era do jogo mesmo. O Deku Link e o Vendedor de Máscaras são pegados dos jogos e com tapa em Ultra HD. O que a gente não vê muito nessa última animação que soltaram agora, que é de outra equipe inclusive, em que o cara teve mais liberdade artística para mostrar, para fazer o Skull Kid, até o Vendedor de Máscaras, que fez do próprio estilo dele, apesar de remeter fora a máscara, porque a máscara é realmente igual, idêntica. Mas fora isso, ele... Até porque a máscara não tem muito como variar, né? É verdade. Não sei, às vezes o cara pode aloprar e deixar ainda mais assustador do que ela já é. Ele alopra. Não, um negócio meio Power Rangers, né, adaptação. Completamente diferente. Pois é, mas no fim das contas vocês gostariam mais de uma animação mais, assim, meio que mais cartoon, ou de repente alguma coisa puxa um traço mais realista, digamos assim? Eu só não gostaria que ficasse muito cartunesco como foi aquele vídeo de teste, aquela demonstração da imagem em filmes, que eu acho que eles exageraram um pouco. Eu acho que não precisa ser copia e colado dos jogos. Se eles tiverem um pouco de liberdade em criar sua própria direção de arte para os personagens, é bem-vindo, até porque a própria série ela vive se reinventando no que diz respeito à direção de arte. Pois é. Se os jogos já fazem isso, eu não vejo porque o filme também pode dar essa liberdade de adaptar o que eles acharem melhor para animar ou que for mais visualmente impactante, fique à vontade. Desde que, sei lá, mantenha os ícones da série, do Link usar, sei lá, roupa verde, a Zelda ser loira, mas até isso é um pouco pra gente ajeitar um pouco. Mas nem na série mais o Link usa roupa verde, agora ele fica de azul. E ele nem sempre ele é loiro, às vezes ele é tem mais pro lado castanho. Até isso os jogos têm essa liberdade, então acho que a animação também pode ter essa liberdade. Só não exagerem muito. Eu acho que assim, desde que não tentem fazer um negócio verossímil, tá bom, assim. Não precisa ser muito cartunesco, mas, sei lá, não dá pra ser como um filme do Final Fantasy, por exemplo, que é um estilo de anime, mas eles tentam ser realistas demais. É tipo um anime realista, né? Que eu sempre chamava esse trabalho desse estúdio da Square que faz esses CGs dele. Eu acho que eles se popularizaram por fazer anime na vida real, de tão realista que fica o estilo deles.
O Espírito Sem Fim, o primeiro filme de Final Fantasy principalmente, né? Ele assim, você percebe ainda que é um treco meio anime, mas esforçaram muito pra fazer ficar parecido com pessoas de verdade, por assim dizer. Esse era o chamarim do filme, dele ser, eu acho que um dos filmes seja mais realistas da época. Era o que ele tá se vender. Um dia desse tava passando aqui na TV, ele até continua assim bonito, mas sim, hoje em dia eles fazem coisa melhor, mas pra aquela época, os recursos da época, continua assim, bem composto. Mas vamos explorar um pouquinho também do lado do live action. Eu particularmente tenho uma curiosidade maior, porque eu acho que fazer uma animação um filme com atores é mais desafiante de qualquer forma. Corre o risco, como vocês disseram, de pender muito pro lado do Senhor dos Anéis ou alguma coisa desse tipo, ficar um pouco sem destaque talvez, mas não sei, eu gostaria. A gente tem vários exemplos de filmes de curta-metragem também, material de fã, mais uma vez. A gente tem o clássico 1º de abril da IGN de 2008, que foi, eu acho que, o que acendeu a chama do filme de Zelda. 10 anos depois, quase, vai ter gente ainda achando que aquilo é um filme. E não é possível. Eu revi agora, né? Eu revi agora antes da gente começar aqui a gravar e, tipo... eu não sei se naquela época dava pra enganar, mas hoje em dia é um negócio meio muito tosco, assim. Naquelas, porque, por exemplo, no começo, quando o vídeo começa, ele é promissor. Ele fica mostrando realmente que o Link é um camponês e diz pra ele, acho que o mestre, o tutor dele, diz pra ele não chamar atenção. Inclusive, eu não sei se isso foi uma brincadeira que eles fizeram, mas o tutor diz pra ele não falar nada com ninguém. Uma referência... É uma piada. Eu nunca percebi isso. Eu lembro que ele fala pra ele não encostar em nada. E mostra não encostar em nada e não falar nada também. Assim, o começo dele é bem bacana de mostrar, sei lá... Eu gostaria que um filme de Zelda começasse assim, de mostrar... Faça, por favor, toda a jornada do herói no filme de Zelda que funciona. Não tem como você não sair dessa receita de bolo. Se você fizer essa receita de bolo, é sucesso. De mostrar, sei lá, o Link sendo realmente um camponês. Aí tem toda a chamada pra aventura, que tem essa recusão de ele não querer sair do lugar dele. Mas a chamada da aventura acaba sendo mais forte, então ele acaba tendo que assumir isso, fazer toda a jornada. E se começar assim, é bacana. Como é que a gente vê lá naquele filme da IGN. E vida da IGN, tem pontos que ele fica bacana visualmente. Acho que o ator que eles chamaram pra fazer o Link, que acho que ficou bem bacana, o cara que chamaram pra fazer ele. O filme só pega um pouco quando eles tentaram mostrar um pouco a Zelda, que ficou meio estranho, e principalmente o Ganondorf. O Ganondorf é o ponto pra você não saber que isso era brincadeira de 1º de abril, quando aparece o Ganondorf você tem a certeza, porque é muito tosco. E sei lá, a roupa do Link era baseada na roupa do Twilight Princess, é uma puta bacana, mas eu acho que eles falharam um pouco em fazer a cota de malha dele, porque todas as vezes que esse ator fazia lá as cenas de ação, a cota de malha ficava meio doida na roupa dele. É uma loucura. Na real, fazer a túnica do Link clássica do jeito que é no jogo, em live action, sempre vai ficar esquisito. Tem que ser um negócio mais... Tem que ser um pouco mais realista também. É diferente. Tipo, tem uma animação de fã muito bacana, por sinal, quando a gente lembra qual é o nome, dele lutando com um Shadow Link. Então, se chama Link Shadow. Link Shadow, pronto. A gente vai pôr o link na descrição também. Link Shadow. A gente põe o link lá também. É uma animação curtinha também, e eu acho que ficou muito bem caracterizada, assim, até vestimenta dos personagens, tipo, o Link usa meio que uma capa, sei lá, um negócio mais meio Legolas, e não ficou esquisito, artificial, como ficaria a túnica dos jogos, assim, ficou bacana. Maquiagem, o negócio ficou muito bom. O Dark Link também, que eles fizeram. Sim, e eu sinto que onde essa CDGN falhava na questão de vestimentas, essa animação do Link's Shadow, ele acertou muito bem em retratar o Link bem mais... As vestimentas são mais críveis, é alguém que eu acreditaria que usaria aquela roupa naquele universo, não. Porque toda vez que a pessoa faz uma adaptação das roupas do Link, fica muito exagerado. Não sei se é também o tom de cores ou as roupas simplistas que fazem para ele, mas quando ajeitam toda a questão da armadura e da túnica para ficar uma coisa crível, fica interessante visualmente de ver como foi esse Link que a gente viu esse curso. Eu acho isso curioso da roupa do Link, porque assim, a princípio é uma roupa normal, né?
É tipo uma túnica, mas realmente fica estranho geralmente quando eles fazem. Eu não consigo exatamente descrever o que é estranho. Mas sei lá. não é algo que deveria ser estranho. Então, Até começar pelo gorro. O gorro é meio esquisito. O gorro talvez. Não é uma coisa. Eu acho que se vai ter um filme, você tem que tirar o gorro. Aproveita que o jogo novo também ele começa sem gorro, ele fica sem nada na cabeça. Adaptação de Miniscap, sem o gorro. Também. Eles vão fazer que nem o filme do Thor, porque um dos ícones do Thor, do personagem da Marvel, é aquele elmo que ele tem com asinhas. Aí no primeiro filme do Thor a gente chega a ver ele com esse elmo, aí depois disso ele descarta o elmo pra sempre no universo de filmes da Marvel. E isso agora só fica sem capacete. O problema de fazer isso é que, tipo, isso corre um risco meio de ficar com uma piada de mau gosto, assim. Tipo, um exemplo é o X-Men, o primeiro filme do X-Men, que o Wolverine reclama das roupas, aí o Ciclope fala, você preferiu o quê? Um colã amarelo? Se você perguntar pra qualquer fã, eles vão falar, sim, preferia pôr num colã amarelo, porque essa roupa de cor é ridícula. Roupa de couro, aí no primeira classe ele usa a roupa amarelona e tem aquele final alternativo do filme do Wolverine Imortal que ele abre uma maleta e lá tá a roupa dos quadrinhos dele, que ele dá aquele sorriso maroto. Mas então, aí fica... Às vezes quando você sacaneia, assim, no Thor até deu certo, mas fica um gosto ruim pras pessoas que queriam um negócio mais certinho. Nossa, mas roupa de quadrinho não dá, cara. Se o Link já é esquisito, a túnica do Link, roupa de quadrinho é mais bizarro ainda. E no começo quando eles adaptavam coisa de quadrinho, tentava ser fiel, né? Aí ficava muito esquisito. E hoje em dia é um pouco melhor, mas eu acho que ainda tem umas roupas que ficam, sabe, ainda remete demais ao original e fica meio esquisito. Seja a roupa colante do Super-Homem. Finalmente tiraram a cueca dele de cima da calça, pelo menos. Mas a cueca eles tiraram até nos quadrinhos. O Super-Homem não tem mais cueca em cima da calça. Mas era muito bizarro eles inventaram o filme também com aquela bota vermelha. Mas voltando pro Link. Eu gosto de ver assim que ele usa uma túnica, mas é uma roupa que não era pra ser roupa de guerreiro, mas é um pouco mais de aventureiro, de andarilho, que ele aumenta que quer ser carregar traços de guerreiro, então usa a túnica com essa malha e com um pedaço de um pouco de proteção de couro mesmo, que é aquelas proteções que ele tem no braço, sabe? Assim, antes do Twilight Princess a roupa do Link era uma roupa de camponês, na verdade. Era a roupa de um cara normal com gorro. Só. Também pode jogar muito porque tinha limitações da época. Por exemplo, no Ocarina ele não podia exagerar muito em fazer o design de personagem. E no Zelda 2D era uma coisa bem mais cartunesca. Então o Link era só roupa mesmo. E era um Link muito mais criança. Voltando para o filminho lá do Link's Shadow, eu gostei, assim, achei legal, assim, do começo até perto do fim. A história que eles criaram, sei lá, um negócio meio inventado, completamente original, assim, não tentaram adaptar nada, isso eu achei legal. Eu só achei que no fim, vou dar um spoiler aqui, mas spoiler no vídeo de 4 minutos. Olha, antes dele que falar, no final... antes dele falar, a gente já tá acertando esse curso já faz bastante tempo, então você teve bastante tempo pra pausar esse podcast, ver o vídeo e voltar pra cá. Mas enfim, eu só achei tosco no final, mas aí ficou meio como, acho que um pouco como galhofa também. O uso de fada, uma fada que revive, eu acho que isso é uma coisa muito mecânica de jogo, que frequentemente nessas animações de fã a gente vê sendo usado. A fada pra reviver o herói, é bizarro assim, eu acho meio nada a ver. É que se usasse isso no filme, no clímax, sei lá, na luta contra o Ganon, aí o Link revive por causa de uma fada, eu achava isso o maior Deus Ex que eu poderia ver no filme. Sim, sem dúvida. A não ser que a fada fosse a nave, eu ia ficar feliz. Aí ainda teria aquela coisa de, sacrificou o verdadeiro Link, aí o pessoal achava... Aí quem tava fazendo o roteiro pensando que o pessoal ia ficar triste, na verdade o pessoal ia vibrar no cinema. Morreu! Bom, mas se fosse alguma coisa mais assim, tipo a grande fada lançou uma bênção sobre o Link aí. Inclusive, essa coisa de usar fada destoa com todo o tom desse curto, que é um curta bem mais assim, pé no chão naquela, né? Mas muito violento. Ele tem muito qual é o termo? Não é viral, é visceral. As lutas são muito viscerais, que tu vê o Link dar uma flecha, aí perfura o braço do cara, e o outro perfura o pescoço do outro. Aí é uma loucura só. Isso destoa muito quando você tem todo esse trabalho de ensinar as lutas e no final tem fada. Agora isso é um
um problema para um possível filme em live action real. Eu acho que eles iam acabar mornando muito nessa questão de violência. Ficaria legal batalhas assim, como desse vídeo, mas eu não sei se por questão de faixa etária, como é que ia ficar um filme oficial disso aí, provavelmente. Se bem que não é uma coisa muito nada demais assim desse Link Shadow. Não tem sangue voando pra tela, não é um negócio Tarantino, mas sei lá, eu acho que ia acabar, dava pra ter batalha legal assim, batalha mais intensa, e um medo que dá é que tentem evitar esse tipo de coisa e fique mais uma batalha mais de coisinha mágica, repelindo magia, sei lá. Tipo o desenho de Zelda, né, que tipo, ele não usava espada como espada, só como raio laser. Pois é, entendeu? Um negócio assim, ou mesmo não ter muito de combate, que não é uma coisa, se você pegar assim nos jogos, não tem uma batalha de exércitos assim, por exemplo, humano contra humano lutando, ou coisa do tipo, humanoide contra humanoide, que seria uma coisa que ficaria mais bacana em filme assim, um campo de batalha, uma luta. Mas eu acharia bacana, sei lá, no prólogo, se você fosse contar alguma guerra que teve antes em Hyrule, e você mostrasse a guerra entre os povos, eu ia curtir de ter no início do filme, sim. Sim. Enfim, poderia ter mais batalhas, mas um Link matando um monstro numa dungeon não rola. Assim, o monstro tem que ter um contexto. É por isso que eu vou mais pro lado da animação. Na animação acho que seria mais tranquilo serem monstros, assim, os inimigos principais. Assim, quando é questão de monstro, o pessoal, eles afrouxam mais. Então o Link pode empalar, pode cortar a cabeça de um monstro, que o pessoal já não grita tanto. Mas, por exemplo, a gente pega nos jogos, a batalha final que é sempre contra o Ganondorf da vida, ele sempre estocando a espada na testa dele, ou perfurando a barriga dele, seja no Twilight Princess nos Skyward Sword que ele faz isso. Mas eles sempre pegam leve também, né? Exato, eles pegam leve porque não mostra sangue, né? Só vê... Às vezes a gente nem vê o ato do golpe em si, a gente só vê o que acontece depois. E mais ainda, no Wind Waker, tipo, tem uma entrevista que ele fala isso, né? Que a intenção deles era que o Ganon morreu ali. Ele vira pedra só porque o pessoal da censura ficou bolado e ia querer colocar o jogo como Shin, porque o Ganon morreu. Aí eles foram, não, então ele vira pedra. Vira pedra tranquilo. Eu acho que pelo mesmo motivo no Twilight Princess, se bem que o Twilight Princess já é Shin, né? Então, mas sei lá, acho que pelo mesmo motivo que ele termina morto em pé. Tipo, não mostra ele caindo morto. Bom, mas pra você ter um gostinho de filme live action, tem um filme completo que os fãs fizeram, se chama The Hero of Time. Tem 1 minuto. Eu não cheguei a ver, o Tuero tentou ver e disse que não, não aguentou. Não, eu sinto muito, eu tentei ver pra esse podcast que recomendaram, mas... Recomendaram não, falaram pra você ver como cobaia mesmo. Mas o que eu posso dizer do pouco que eu vi é que ele é o típico filme que você encontra no YouTube, de qualquer outra série de videogame da vida. É um filme assim, é feito por fãs pra fãs, então não dá pra cobrar muita coisa. Os caras fizeram com o que dava na telha, mas mesmo assim é uma parada muito sem sal. O cara que fez o Link, ele usou uma peruca de loiro muito escrachada. Você não diria que uma pessoa do campo com aquele loiro dourado do caramba. A gente vê ele conversando com a Deku Tree. A Deku Tree é muito escondida. Às vezes, não sei se é a atuação ou a dicção que os atores falam, que às vezes não dá pra entender direito o que eles estão dizendo. Uma coisa que é bem baixo orçamento mesmo. Não dá pra, eu não posso cobrar muito, mas não pode ser que eu curti o que eu vi. É uma coisa bem... Se você teve o saco de assistir até o final, por favor, conte como foi, porque é só isso que eu tenho a dizer sobre isso. Filme de fundo de quintal, orçamento de filme, como a gente tava conversando antes, o orçamento pra filme é um negócio complicado. E, tipo, pra fazer um negócio decente é muito dinheiro. Até pra fazer uma atividade paranormal da vida, os caras precisaram de alguns $1.000, que era um filme só de fazer sustinho dentro de uma casa. Não tinha nada demais de usar uma câmera caseira. Normal, E gastaram, sei lá, uns $15.000 ainda pra fazer. Foi um filme de baixíssimo orçamento, muito diferente, assim, do que padrão da Hollywood, mas ainda assim você precisa de um investimento. E imagino que essa galera não tinha muito o que investir. Tem aquela pegada de fã mesmo. Os caras, pelo que eu tô vendo aqui da caracterização do Link, segue o grande mal dessas coisas de fã, que é fazer cosplay, né? Você tenta fazer uma roupa parecida com o jogo, tipo essa peruca loura. Fica nada a ver, assim, né? Como a gente tava falando antes, a túnica verde do Link. Tipo, você tem que adaptar isso pra uma coisa mais verossímil, uma coisa mais... que fique menos destoante do cenário. E é complicado você fazer isso quando você não tem um figurinista, você não tem material pra construir um negócio decente de verdade. Fica aí, a gente achou um link no YouTube pra ver, apesar da Nintendo ter banido esse filme, né? Eles deram cease and desist quando foi lançado, eles mandaram tirar do ar.
Mas, como qualquer coisa na internet, vai sempre estar viva aí, pelo menos nos torrents da vida. Tem, por enquanto, no YouTube, a gente deixa o link, se você quiser ver. Não vá com grandes expectativas, não vá formando expectativa para um filme oficial, porque provavelmente seria algo muito diferente, mas, de repente, só pra você ter experiência aí, tá disponível. Agora, eu não sei nada do roteiro desse filme, do plot dele, do enredo, mas pelo nome eu deduzo que seja uma adaptação do Ocarina of Time, né? Basicamente, até onde eu vi, O primeiro de abril do IGN era uma adaptação do Ocarina of Time. Eu tenho um certo medo com isso. Se vão fazer uma adaptação, todo mundo pensa logo em adaptar o Ocarina. Deixa o Ocarina morrer, por favor. Faz um negócio original. Eu vou jogar bobo aqui que o Ocarina of Time não tem a melhor história de Zelda pra poder adaptar, não, gente. Pelo amor de Deus. Apesar de ele começar até com essa coisa do Jornada do Herói, do fato do Link não saber de nada. Se bem que muito Zelda também começa assim, o Link não sabe de nada, ele é chamado pra salvar o reino, ele coloca nele o manto do herói e vai se aventurar. Eu acho que a questão do Ocarina é um pouco que ele é meio que feijão com arroz de Zelda, né? Assim, se for escolher pra adaptar é o mais famoso, tem todos os elementos lá. Se for pra escolher pra adaptar, faz sentido que seja, mas eu queria muito, muito que se isso rolar, que seja uma coisa original. Porque, pensa assim, eu tô lá fazendo matéria de divulgação pro filme do Zelda, a primeira coisa que eu digo, esse nosso filme do Zelda vai ser inspirado, baseado e adaptado do Zelda 2. Tu imagina a reação que isso vai ocorrer entre os fãs, mas e se eu disser, não, esse filme vai ser baseado e inspirado no Zelda mais aclamado de todos os tempos, que é o Ocarina of Time. Aí o pessoal vibra, o pessoal solta fogo, o pessoal faz churrasco na laje, o caramba 4. Mas isso vai muito até do que o público espera que é de um filme Zelda. Mas eu fico contigo na questão de você conhecer esse universo de Zelda e procurar fazer uma boa adaptação para esse universo. Inevitavelmente você vai acabar usando elementos de história que todos os Zeldas usam. O Link não sabe de nada, o Link se chama pra aventura, o Link enfrentar o grande mal e acabou. Você vai acabar tendo que passar por tudo isso. Não precisa fazer uma grande invenção no roteiro, mas você precisa fazer uma coisa que caiba pro cinema, e um filme não precisa ser demasiadamente complexo. Você consegue aproveitar o arco básico das histórias dos jogos, assim, aquele jeitão simples de ser, mas envolvente, né? Afinal, nenhuma das histórias é uma coisa lá altamente elaborada, mas envolve todos nós, tanto que estamos aqui falando disso. Here, at the end of things, I can still feel its power. E outra possibilidade que a gente tem de adaptar Zelda, se não pra filme, a gente pode ter pra série. E aí dá tempo de fazer uma coisa mais digerida, mais até de baixo orçamento, mais... Não, baixo orçamento, eu não conheço essa palavra. Orçamento menor do que filme. Uma série normalmente tem um orçamento menor do que filme. Embora seja mais prolongado, você tem um orçamento menor por episódio e... A não ser que seja Game of Thrones. Aí é complicado. Tivemos um rumor em 2015, eu acho, 2014, de que o Netflix estaria produzindo uma série de Zelda que seria o Game of Thrones para a família. Se você não lembra dessa presepada, a gente linka aí a notícia pra você dar uma refrescada. Mas provavelmente você vai lembrar, ou não, né? Porque um ano depois, eu tô lembrado, não sei se foi esse começo desse ano ou se a notícia original é de 2014 e foi em começo de 2015. Esse rumor surgiu na máquina de rumores que se chama Facebook. Alguém requentou o negócio e virou um burburinho de novo. Nossa, o Netflix tá fazendo uma série. Foi quando tava fazendo exatamente um ano. Alguém, sei lá, olhou a data do bagulho e não olhou o ano, só olhou o mês e o dia. Foi notícia nova. Tipo, gente, por favor, chequem suas fontes. Olhem o zelda.com.br, tá? Se tiver uma coisa importante, vai ter no site da gente. Não vai confiar no blog do Zezinho. Assim, nada contra o seu blog, Zezinho, mas veja a fonte que o blog do Zezinho tá citando, tá? Mas e aí? Ficaria baseado nas séries que as produções originais de Netflix? Rolava uma série de Zelda? Então, série é um negócio complicado pra caralho.
Porque a Netflix tem um bom histórico, né? As séries que eles fazem são muito boas. Mas eu não sei se Zelda teria material pra uma série. Aí você ia ter que inventar completamente, porque, tipo, adaptar um jogo, sei lá, um jogo por temporada, talvez. Não ia ter conteúdo pra encher uma temporada, eu acho, sei lá. Mas novamente, um conteúdo original. Você ia ter que ser um bagulho completamente original. O que a gente tem de referência nesse aspecto é justamente o desenho do Zelda, e que ele já é um material original pra caramba, e que cada episódio é uma situação fechada. É um caso do Ganon tentando pegar a Triforce, aí rola uma ceninha de aventura, com um pouco de humor aqui e ali, e a coisa se fecha nele mesmo. Então você pensar numa parada dessa que tem que ser uma série episódica, que cada episódio, ou você faz um traço de continuidade, um episódio vai puxando o outro para uma coisa maior, ou cada episódio vai ser uma história fechada em si, mostrar que a situação também tem que ver qual vai ser o tipo de pegada da série, se vai ser realmente um tom mais sério, mostrando todas essas desavenças em Hyrule, porque o mal se aproxima e tem a jornada do Link em enfrentar esse mal e tal, ou se você já tá numa situação fechada de que o Link já é o herói do reino e fica ajudando a Zelda a eventuais a maldade do dia, digamos assim. Nossa, mas esse negócio de série com o episódio fechado é muito Mirror Shield. Ninguém pegou a piada. Não, eu entendi. Mas só foi muito ruim a piada. Eu demorei um pouco pra entender Tá. É porque assim, eu não assisti Black Mirror, então eu não sei se ele era episódio. Eu também não assisti, mas eu só vejo as piadas no Twitter. Tudo é muito Black Mirror. É, tipo Dark Souls, então. Black Mirror é o Dark Souls das séries. Bom, mas eu acho que episódios fechados, tipo, um arco de história fechado, não sei se fica legal, não. Teria que ser realmente uma coisa mais... Daria pra ser uma coisa mais contínua. Seria algo mais Doctor Who, que os episódios, eles podem até ter uma certa independência, meio que uma história do dia, mas que vão convergindo pra uma coisa maior. Talvez. Ou você pode fazer como, por exemplo, uma série que eu tava assistindo recentemente, que é o do Star Wars, A Guerra dos Clones, e que, apesar de um episódio ser uma história fechada, muitas das vezes tem tipo ciclos de histórias que demoram 3 ou 4 episódios pra iniciar e terminar. Então acho que dá pra fazer cinzado de você pegar determinada situação do Link, por exemplo, passar por uma provação inteira e, por exemplo, digamos que quer adaptar o Ocarina, então tem aquele arco de criança, ele passa o período de criança de uns 4 a 5 episódios, mostrando as presepadas dele como criança, conhecendo cada raça. O bom da série é que ela permite esse tempo mais devagar de você digerir melhor as informações que estão sendo apresentadas, e como a série ela tem bastante uma mitologia bem para trabalhar, para mostrar. Então, numa série a gente permite a gente conhecer melhor os Gorons, os Zoras, saber como o reino de Hyrule foi feito e mostrar com mais calma toda a aventura do Link, conhecendo os personagens. Ou, por exemplo, se você quiser fazer tipo episódio com uma coisa fechada, você pode pegar um pouco de inspiração do Major, e cada episódio seria o Link conseguindo uma máscara diferente, entende? Assim, série tem um pouquinho de diferencial em relação ao filme. Eu acho que ela é mais baseada em núcleos. Você não precisa ter uma coisa sobre o Link o tempo todo. Você vai explorar histórias de outros personagens também. Tipo, tem o núcleo do herói ali, que é o Link na jornada dele, mas, sei lá, você vai acompanhar a parte da princesa também, dar uma acompanhada no que o vilão tá fazendo, no que os carpinteiros, os soldados, enfim, você tem que expandir o universo de fato. É porque a gente fica pensando muito no Link, na jornada do Link, porque no jogo é só isso, né? Os NPCs, eles não são desenvolvidos a ponto de parecerem interessantes pra alguma coisa. Mas a partir do momento que você pensar no mundo mais orgânico, uma coisa se desenvolvendo ali em paralelo, junto com a aventura que tá acontecendo, ou algo do tipo, você vai ter possibilidade de explorar outras histórias. E aí sobra pano pra manga pra fazer uma série. Mas a melhor série vai continuar sendo The Legend of New. The Legend of New, super recomendado. Aliás, eu não peguei o link pra rever esse vídeo, joga aí pra mim. É uma série mesmo, cara, são 3 temporadas. Dá o link. Mas os episódios eram o quê? 5 minutos? Era, por aí. Tá aí outra coisa que de repente poderia ser algo meio que, eu não sei em questão em termos de valor de produção, valor de lucro, mas web series, assim, que seria uma coisa talvez mais restrita, né? Porque vai ser uma coisa que vai lançar no canal da Nintendo, vai lançar no eShop, não teria grande abrangência.
convergência com o negócio de Netflix. O problema do Legend of New é que eu acho que o site onde tava os episódios tá meio... Tipo, ele não tem mais todos os episódios. Não sei, mas alguém deve ter upado isso aí no YouTube, sei lá, alguém deve ter o backup. Mas enfim, não é uma série para crianças, tem piadas mais adultas. Inclusive a abertura já. Ele só deixou uma lição: nunca masturbe-se e amarre o controle do seu Nintendinho no seu pescoço. Pois é. Pode ser perigoso. Daí você vê o teor do negócio. Hoje em dia não tem mais esse problema, né? Não tem mais fio nos controles. É verdade. Também tem um outro projeto de fã que é um pouco fora da curva do que a gente tá falando até agora, mas com um resultado bem interessante, que o site lá do Zelda Universe, eles meio que dublaram todas as cenas dos Zeldas em 3D até o momento, e ficou uma parada bastante curiosa, que eles faziam todas as cenas que tem aqueles diálogos que o personagem só faz algum grunhido ou mexe um pouquinho a boca e fica nisso. Eles dublaram todos os diálogos que são mostrados no tempo em que o personagem aparece em tela. Aí fica... E não é assim uma coisa feita assim nas coxas. Os caras fazem uma edição bem pomposa e os atores que eles chamam para dublar cada personagem falam com de maneira bem articulada e até com efeitos para... Se não me engano, eles fizeram tipo audiência. Eles abriram audição, né? Audição? É audição. Audição, né? Acho que é audição. Fez o Audition. Impressionante como às vezes a gente esquece da droga do português e sabe falar esses negócios em inglês. Acho que é audiência, mas eles abriam vagas e tal e faziam teste com o pessoal. Então eles selecionaram pessoas realmente que em tese, né? Porque eu fui ver um pedacinho aqui do Skyward Sword e tipo, o pai da Zelda ficou muito estranho. O cara, eu achei ele meio robótico, sei lá. Não, mas a Fai ficou muito boa nessa fan dublagem do Skyward Sword. A Fai tá muito boa. Ficou. E eu fui ver também depois o do Wind Waker, e o Rei dos Vermelhos e o Rei de Hyrule, ele tem um tom bem bacana. Me lembra até um pouquinho o Rei do CGI. Mas de um jeito bom. Não, eu tô brincando. Ele lembra um pouco até o tom de voz do Christopher Lee, que tinha aquele vozeirão dele de senhor, o Saruman do Senhor dos Anéis. E ficou muito bacana o trabalho dos caras, porque ao mesmo tempo que eu achei muito bacana, eu não posso dizer que foi a melhor coisa que eu vi nesse último tempo, porque muita coisa não é bem mérito dos caras, porque eles basicamente liam o script e interpretaram. Então na parte de interpretação é onde eles se sobressaem. Mas fora isso, são as cenas dos jogos, com os diálogos dos jogos e todo o trabalho assim, de visual, de cinemática, tudo do que tinha nos jogos. Eles só tiveram o trabalho de dublar em cima e ser condizente com o que tem em tela. Tem vezes que, por exemplo, quando o Chá falou, tem vozes que às vezes não combinam ou o tom não está muito certo. Às vezes a fala some e o personagem e o ator ainda tá falando a fala anterior, mas no final ficou um trabalho bem interessante. Se você, sei lá, tiver editor e quiser, sei lá, relembrar algumas cenas, dizer de uma maneira diferente, fica a recomendação de ver elas dubladas. Ou se você quer um negócio muito, muito fiel, você que quer uma cópia idêntica, tá aí pra mostrar como é que fica. Mais fiel que isso é impossível, a não ser que você seja ainda mais chato e reclame achando que personagens de Zelda não falariam inglês, eles falariam em Hyrulean. Aí nesse caso eu não posso fazer nada. São grunhidos, pô. Hey. Mas é isso, não é bem outra mídia, mas uma interpretação do jogo. Não fica natural como uma cutscene de fato, mas sei lá, se você tem a cor, você quer ouvir os diálogos do jogo, eu acho que fica uma coisa legal e deixa o pessoal que eventualmente vai fazer um filme ser mais criativo, tá? Se contenta com isso aí. Pra gente fechar aqui,
vamos resumir o meio que a gente veio falando aqui ao longo do podcast, fazer uma síntese pra cada um, como deveria ser um filme ou uma série de Zelda, ou se deveria existir, né? Vocês acham que tá bom do jeito que tá, é melhor não ter, ou vocês de fato querem que tenha? É um ponto muito interessante essa pergunta que você fez, se deveria ou não existir um filme, uma série de Zelda, porque eu creio que de todos os jogos que já fizeram, eu acho que Zelda é o que mais se vale pelo o que ele é, pelo fato de ser realmente um jogo em si. Tá certo que eu não nego que a questão do lore ou a mitologia que ronda a série Zelda é muito interessante para você querer criar histórias em cima disso e adaptar em outras mídias, mas quando você tem a preocupação de adaptar elementos que tornam o que é um Zelda, você acaba encontrando muitos obstáculos para trazer isso de maneira interessante para um filme ou para uma série. No final a gente acaba caindo naquela questão de você querer adaptar uma história ou criar uma história nesse universo que seja condizente a todas as outras, e você perde muito do que faz um Zelda ser um jogo Zelda. Você não tem como, por exemplo, o Link sempre foi aquele avatar do jogador, é o elo que conecta o jogo com o jogador. Você vai perder esse elo quando você traz para um filme. O Link vai ser o quê? Vai ser a representação nossa naquele universo do filme, mas isso não é uma coisa fácil de ser assimilado, entende? Aí você acaba encontrando todos esses tropeços para fazer isso. Dito isso, eu acredito que, acho que inevitavelmente chegaremos a ter algum produto de Zelda em filmes ou mais em filme do que em série, na verdade. Apesar de que isso pode ser meio estranho. Mas baseado no que a gente já tem agora de adaptação, como os mangás que sempre já fizeram, e até o cartão dos anos 80, que acredito que é o mais perto que vocês terão agora de Zelda adaptado a outra mídia, assim animada, é esse desenho. Mas eu vejo que enquanto o mangá ele se preocupa tanto em ser fidedigno aos jogos, ao ponto de só de vez em quando se dá a liberdade de criar uma história paralela, e nós temos o desenho que ele faz referências aos jogos e traduz elementos dos jogos para animação de maneira bem sagaz, como os itens diminuindo, o conceito das dungeons e do submundo e tal, e ele é uma história totalmente única, usando somente elementos da série para construir uma série de 3 episódios que funcionam neles. É uma série que funciona no ritmo dela, do jeito dela. E apesar de destoar muito com o que você esperaria de recontar uma história de Zelda. Então nós temos esses casos de ou você se preocupa em ser tão fidedigno aos jogos, ou você se dá a liberdade de construir a história que você acredita que seja melhor para a mídia que você quer exibir. Lembrando que a gente já gravou um podcast exclusivo do desenho animado. A gente acabou nem falando dele aqui, porque se você tiver mais interesse, a gente papeou aí mais extensivamente no episódio 17. Quem não ouviu pode voltar lá e descobrir que o desenho de Zelda na verdade legal. É uma coisa interessante. Já quanto a mim, eu acho que assim, eu não levo muita fé na existência de um filme de Zelda, mas eu acho que, assim, deve existir porque também não perde nada, assim. Se for ruim, é um aprendizado. É alguma coisa que vai destruir a série. E é aquela história. Eles podem adicionar muita coisa nova pra série. Pode criar um negócio muito interessante. Então, sei lá, deve existir sim, mas com ressalvas. É uma coisa interessante que você falou, né? Existe muito desse pensamento de que se você vai ter tiver uma coisa ruim, um filme, de uma série que você gosta, não sei o que, vai estragar, vai arruinar. Não, cara, você pode ignorar aquilo. Exatamente, isso não acontece. Tipo, estragou minha infância. Porra. Eu tenho um exemplo fenomenal que eu citei aqui, o filme do Ratchet & Clank, e pra promover, existe muito material promocional, e pra promover esse filme, a Sony pediu que a Insomniac, que fez os jogos originais, fizesse um jogo novo. Que eles até tinham sarro disso, que é um jogo que é baseado no filme, que é baseado no jogo. Que ele é meio que Nossa, tem um jogo de Street Fighter que é assim também, né? É um Street Fighter baseado no filme. Sim, que é baseado no jogo. Não é na batalha final, não, né? Cara, é o filme do Van Damme, cara. É o filme do Van Damme. Eu não sei qual é o nome do filme. É Street Fighter Movie. É Street Fighter The Movie, literalmente. Não, o nome do jogo é Street Fighter The Movie The Game. E quem fez essa piada também foi o jogo do filme do Lego, que é The Lego The Movie The Game. Sim. E, inclusive dizem que é bom esse filme, mas eu não cheguei a ver. O pessoal zoou. Mas enfim, voltando aqui. Voltando aqui na questão do Ratchet & Clank, que apesar
a fonte principal dele, o filme não ter sido tão boa, até em renda, que foi bem sofrível, mas o jogo foi muito elogiado. O jogo é bonito e ele é muito feliz na proposta que ele é, até porque eles não podiam muito errar, porque é da mesma criadora, então eles manjam de fazer os jogos e fizeram um jogo bacana. E é engraçado que o material promocional saiu melhor do que o produto original. Então, sei lá, se o filme de Zelda não for bom, nós sempre podemos recorrer aos jogos, que é um local seguro, é uma zona de conforto. Você sabe que sempre vai ter jogo bom. Agora interessante isso, né? A mídia original passou a ser um material pra promover o filme. Na Nintendo a gente nunca vai ver isso, provavelmente, porque o carro-chefe deles sempre foi e aparentemente sempre será os jogos. Então tudo que eles fazem é pra chamar você pra comprar o videogame deles. Então a gente não vai ver esse tipo de situação. É engraçado que acho que a gente não vai ver um jogo pra promover um filme, a não ser que seja um negocinho mobile, bestinha. Exato. Mas... Nos 25 anos da série, por exemplo, o que a gente teve foram 2 mangás que não foram bem assim distribuídos para geral, mas foram feitos e a gente chegou a ter conhecimento que eles existiram. Teve lá a Symphony of the Gods, que esse também são muito famosos aqui sobre o site os próprios 25 anos, e tudo isso foi para promover o Skyward Sword. E o Ocarina of Time 3D, que saiu no mesmo ano, só que também tá naquele clima de 25 anos. Eu particularmente no passado não botava muita fé em ter um filme assim, mas hoje em dia eu acho que eu quero, sabe? Eu tô esperando pra ver, tô pagando pra ver. E é legal você imaginar, tipo, aquele clima de pré-estreia no cinema e tal. Vai ser legal. E eventualmente vai acontecer. E eu boto fé que dá pra sair um negócio razoável. Vai pra sair razoável pra bom. Não vai ficar ruim, não. Olha, eu até, agora que tu comentaste isso, eu fiquei com o olho um pouco brilhoso. Comenta até do pessoal que mora... pessoal do nosso site mesmo. Que se a gente morar na mesma cidade, a gente se programar para todo mundo ir ver junto na estreia da primeira sessão que existir, todo mundo ir junto para assistir. E certamente vai ter muito cosplay, vai ser um micro Zelda Day, assim, à noite dentro de um cinema. Eu não sei se é porque minha cidade é pequena, mas não cheguei a ver cosplay de Warcraft na minha sessão. Acho que porque minha cidade é pequena. Mas você foi na pré-estreia? A pré-estreia que geralmente tem essas coisas. Mas na minha cidade não teve pré-estreia, velho. Eu só teve estreia. Mas eu achei que realmente na pré-estreia eu cheguei a ver tanto o tweet da Legendary, que fez o filme, tinha muita foto de cosplay. A pré-estreia geralmente é o pessoal fanático mesmo. Tipo o dragão armadurado do Harry Potter. Ai, saudade dele. Foi daí que ele sumiu, né? Foi, ele podia ter aparecido no Animais Fantásticos. Eu fico surpreso que ninguém mais tenha feito cosplay dele depois. Deve ter em algum lugar, cara. Bom, mas e outros tipos de mídia? Tipo, se tiver filme, eu acho difícil ter série. Se tiver série, talvez não tenha filme. E livro ou outros tipos de quadrinho. Não, ia ser o mesmo livro mesmo de contar uma história, como a gente tá comentando. Não fique só focado no link, bora contar histórias paralelas. Acho que livro é uma mídia muito mais atrativa pra você querer contar, por exemplo, a origem. Não digo as origens, mas o Diário de um Sheikah, por exemplo. Ele nós conta toda a vida de um Sheikah, o que ele passou. Eu acho que pra Zelda, quadrinho funciona melhor que livro. Porque não é uma série que tem uma história muito complexa e... Não é questão de ser complexo, o visual é uma parte mais... Não diria, sei lá, mais importante até. Eu não digo que... eu concordo ali com você. Eu concordo com a questão de não ser complexa, mas ela é aberta e te dá a liberdade de você querer trabalhar certas questões da mitologia da série. Mesmo que não... Sim, mas eu acho que assim, quadrinho bastaria pra fazer isso. Não precisaria ser um livro. Livro talvez você não consiga expandir. Porque você vai expandir, mas não sei se dá pra expandir tanto do jeito que é construído. A menos que você, sei lá, recrie tudo ou crie de fato um universo à parte, como faria em um filme. E aí você desenvolve uma coisa muito mais elaborada, assim. Faz todos os retcons possíveis e deixa um negócio consistente ao contrário do que é a cronologia dos jogos. E cria um universo mais rico, mais detalhado, de fato, do que é o atual. Embora pareça que tem muita coisa, mas quando você vai ver, nada tem tanto detalhe assim. Zelda é um negócio meio... Ele é construído meio nos retcons, né? Tipo, eles veem um buraco que tinha na história e colocam um negócio lá. Tipo, sei lá, primeiro jogo introduz a Triforce. Aí no A Link to the Past, a gente tem esse triângulo aqui, a gente nunca explicou de onde ele veio. Cria uma história de onde ele veio. Tem muito disso em Zelda. Pegar uma coisa de um jogo anterior e explicar as origens. Pode ter livros correndo meio mais que por fora, né? Como já existe, por exemplo, tem um livro que é Zelda e a Filosofia. Não faço ideia do que ele trata.
mas alguém escreveu. Filosofia. É. Ok. Bom, não faço ideia dos pormenores pelo qual ele passa, mas eu não sei se é do mesmo autor ou é uma série, mas tem um monte desses livros, não sei o que é filosofia, tem os Simpsons é filosofia, Sua Mãe é filosofia, sei lá. Eu acho que isso aí é um negócio que ficou meio popular, assim, tipo, um cara fez de alguma série, fez sucesso e começaram a copiar. Que nem aquela série dos livros de tal coisa aqui politicamente correto. O Guia Politicamente Correto. O Guia Politicamente Correto, Guia Politicamente Correto da História Brasileira. Pá. Here, at the end of things, I can still feel its power. Ok, pessoal, hora de fechar a conta. Obrigado por nos acompanhar em mais uma noitada neste Boteco Lácteo. Agora conta aí pra gente as suas expectativas quanto às outras mídias, seja cinema, séries, livros, enfim, e a sua opinião sobre o que você já leu ou já assistiu do que já existe, né? Esses materiais de fã ou o próprio mangá oficial. Conta aí um pouco pra gente das suas impressões. Nosso contato é podcast@zelda.com.br e você pode também sempre comentar diretamente no post desse episódio em nosso site. Assine também o nosso feed e seja membro do Milk Bar. O link a gente, como sempre, deixa lá no post para você. Por hoje é só. Até mês que vem em mais um Papo de Milk Bar. Valeu! Falou, galera. Até a próxima. Tchau, galera. Até a próxima. Aí você coloca agora um Excuse me, princess? Eu pensei nisso mesmo. Coloca a voz do Link, não deixa a minha não.